A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja o Senhor Jesus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, amém? Vou aproveitar que os irmãos estão de pé, que nós possamos abrir agora a nossa Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 34. Todos abriram? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estrangeiros. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, Pai amado, Pai, na Tua presença nós estamos aqui nos rendendo, Senhor. Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Que Teu Espírito Santo venha, Senhor, sobre a minha vida, sobre a minha mente, sobre a mente da Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, repreende todo espírito de confusão. Que a Tua palavra possa falar no coração de Tua igreja. Que a Tua palavra possa falar para as nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Desde já agradeço ao Senhor Jesus a oportunidade que Ele nos concedeu esta noite, e ao nosso pastor Rubens, amém, por estarmos aqui hoje, incumbida de trazer a palavra do Senhor. Amados, o autor do livro de Hebreus, no capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé. Talvez alguns já conheçam essa expressão, outros não, né? Mas ele fala de uns detalhadamente, de outros resumidamente, por causa do tempo, né? E nós vamos nos ater apenas a 3 personagens que a Bíblia nos fala da sua fé. O autor do livro dos Hebreus, ele nos fala abundantemente de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe, mas resumidamente ele cita este versículo que nós acabamos de ler: apagaram a força do fogo e escaparam do fio da espada. Talvez alguns já saibam de quem nós estamos falando. Vamos agora abrir as nossas Bíblias no livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 14. Livro de Daniel, capítulo 3, versículo 14. E Nabucodonosor lhes questionou: ó Sadraque, ó Mesaque e Abidnego, é mesmo de verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que edifiquei? Quando o autor do livro aos Hebreus, ele menciona essa expressão, apagaram a força do fogo, ele está falando exatamente de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E o Senhor, Deus, Ele nos levou, nos orientou para esta palavra esta noite. Embora que muitas vezes eu quisesse ir por outro caminho e Ele me trazia de volta, não é essa palavra. Mas, Senhor, a Tua igreja está em campanha de oração. Fale. Se nós fôssemos dar um título para essa palavra, nós diríamos: o poder da oração para apagar a força do fogo. Então Deus nos trouxe hoje aqui, amados, para que eu e você, que nós possamos entender que a oração tem este poder. Amém? A oração tem este poder para apagar
a força do fogo. Vocês viram, se depois em casa vocês podem ler novamente o livro de Hebreus, no capítulo 11 de Hebreus, e vocês vão observar muitas circunstâncias de heróis da fé, onde a sua fé foi exercitada. Mas eu queria deixar uma meditação, uma reflexão, já agora nesta introdução. Eles tiveram experiências em dificuldades. Eles se colocaram diante de Deus para suportá-las. Quando nós passamos por tais dificuldades, uns possuem fé para passar por elas, e outros possuem fé para vencê-las. Qual tem sido a sua fé? Como tem estado a sua fé diante de Deus? Você tem colocado a sua fé ao ponto de vencer as dificuldades? Você tem colocado a sua fé só para passar com ela? Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. A nossa pequena experiência é grande para outras pessoas que não conhecem o Senhor. O Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam ali confiantes no Senhor, confiantes na força do seu poder. Mas veja bem, essa confiança, ela não surgiu do nada. Apagaram a força do fogo. Para quem já leu o livro de Daniel, eu vou fazer um pequeno resumo, porque o relógio não para. Vou fazer uma pequena síntese. No capítulo 1, eles são levados, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, como cativos para a Babilônia. E nós conhecemos a história que eles não deixaram que o seu coração cedesse às paixões da Babilônia, à comida da Babilônia. Eles que vieram de uma cidade que estava em luta, em conflitos, mas eles não se dobraram. E no capítulo 2, esses jovens, principalmente Daniel, ele tem uma comunhão com o Senhor, ele busca o Senhor para traduzir, para interpretar um sonho que Nabucodonosor tinha sonhado e os sábios não conseguiam interpretar. E ele chamou os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, para que eles tivessem aquele momento de oração, buscando ao Senhor. E Deus respondeu. E eles, quanto os sábios da Babilônia, foram livres da morte. Mas veja bem, nós estamos no capítulo 3 de Daniel. E, mais ou menos, alguns comentaristas dizem que passaram entre o capítulo 1 ao capítulo 3, 20 anos. E esses jovens, adolescentes, já não são mais adolescentes. Agora são homens, adultos. E estão ali, diante de Nabucodonosor, pedindo a Deus a sua orientação, com certeza, porque ele foi questionado pelo rei para que eles adorassem uma imagem. Mas que imagem é essa? Essa imagem, alguns comentaristas dizem que tinha entre 27 a 30 metros, equivalente a um prédio de 10 andares. Não é coisa pequena, né? É uma coisa bem grande. E esta imagem, essa estátua, ela era feita de ouro. Alguns acham que tenha sido a imagem do próprio Nabucodonosor, outros acham que tenha sido do deus Bel, o principal deus da Babilônia. Mas não importa de quem era a imagem, importa que eles tinham que dobrar os seus joelhos se eles não quisessem morrer, se eles não quisessem ir para uma fornalha ardente. Então, esses jovens, eles se colocaram diante de Deus ali, sendo questionados por Nabucodonosor, mas eles estavam confiantes em Deus. Em Hebreus diz que apagaram a força do fogo. Eles apagaram a força do fogo com a sua fé, com a sua vida
de oração. Mas vocês acham que essa vida de oração, ela veio do nada? Essa fé que eles tiveram para confiar em Deus, eles acordaram assim, se espreguiçaram. Hoje nós vamos confiar muito em Deus. Será que foi isso, do nada? Que eles dormiram e acordaram com essa fé tremenda? Não, não foi do nada. Assim como eles quando chegaram na Babilônia, na tenra idade, adolescentes ainda, e não quiseram se contaminar com os prazeres da Babilônia, eles ali, desde cedo, eles tinham sido ensinados pelos seus pais. Veja bem, a fé que você vive hoje será imitada pelo seu filho amanhã. Não se esqueça disso. A fé que você vive hoje será imitada pelo seu filho amanhã. A Bíblia não fala dos pais desses jovens, não faz nenhuma menção, mas eles estão espelhando a fé que eles receberam. Eles estão espelhando a confiança em Deus que eles puderam ver e observar os seus pais. Israel, ele tem uma oração que nós chamamos de Shema ou Shema, que é assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, com certeza, eles ouviram de seus pais esta oração todos os dias da sua vida. Enquanto eles estavam ali, ainda em Jerusalém, antes de serem levados cativos para a Babilônia. E o que é que o seu filho tem escutado de você? O que é que você tem ouvido? Você tem escutado bastante música do mundo? Ele tem visto você muito na frente da televisão vendo Netflix? Não. Isso não acontece conosco, né? Não é verdade? O que é que os nossos filhos, os seus filhos, têm escutado de você? Eles escutavam os pais dizer: ouve Israel, o Senhor é o único Senhor. Por isso que eles tiveram uma fé tremenda para apagar a força do fogo. Ainda meditando nessa passagem, nós observamos que quando eles estavam lá diante de Nabucodonosor, depois se você pode ler o capítulo 3 de Daniel em casa, você vai ver que Daniel não aparece nesse capítulo. Daniel não é mencionado. Muitos comentaristas acham que ele não estava ali, naquele momento, na Babilônia, ali, vamos dizer, na capital. Vamos usar essa expressão. A Bíblia não usa, mas vamos usar essa expressão. Que ele estava nas províncias. Por quê? Porque no capítulo 2, como eu citei, que Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor ficou tão feliz que fez dele o governador da Babilônia. E ele pediu a Nabucodonosor pelos seus amigos. E Nabucodonosor fez deles administradores. Veja bem, eles não eram um cativo comum. Eles eram administradores. E eles estavam agora nessa encruzilhada, sendo cobrado por Nabucodonosor para adorarem aquela imagem. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não importa a sua posição, a perseguição vem. Não importa a sua posição, a perseguição vem. Eles eram administradores da Babilônia. E eles estavam agora sendo perseguidos por aquele que agraciou eles com esse título. Então não importa se você é gerente de empresa, se você é gerente de banco, se você tem indústrias, se você é um comercial autônomo, não importa, eu sou concursado. Não importa a sua posição, a perseguição vem. Mas como assim, Maria José?
Olha só o que a Bíblia nos diz. Na carta de 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. O apóstolo Pedro está alertando a igreja, está alertando não só a igreja daquela época, mas está alertando a você e a mim. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como algo estranho que lhes estivesse acontecendo. Misericórdia, Maria José está repreendido em nome de Jesus. Amados, não é a Maria José que está dizendo, é a palavra de Deus. Ela foi bem fiel e presente e verdadeira para os cristãos daquela época, mas como ela é presente e verdadeira para a nossa era, para a nossa época. Então, não estou, como as pessoas dizem, você está rogando, você está... Não estou. Eu estou alertando o que a palavra de Deus nos diz. Por isso que eu queria, não, Senhor Jesus, fale essa palavra, alerte a minha igreja. Porque, amados, nós estamos muito acostumados a vir fazer campanha, preciso passar no concurso, preciso de um emprego, preciso de uma casa própria, preciso de um esposo. Pai, não está errado você pedir isso ao seu pai. Ele é Deus, Ele é todo-poderoso, e a Bíblia nos diz que o homem não tem nada, se dos céus não lhe for dado. Você não está errado, mas não faça campanhas de oração só por isso. Nós somos peregrinos nessa terra. O nosso lar é o céu, amém? O nosso lar é o céu, amados. A Bíblia nos diz que na época de Noé, eles casavam e se davam em casamento antes que o dilúvio viesse. Ou seja, eles estavam só preocupados com esta vida, com os prazeres dessa vida. Será que nós somos igual àquela geração de Noé? Será que nós somos diferentes dela? Não, nós não somos. Se o nosso Senhor viesse hoje, nós estaríamos prontos, amados. Se a perseguição surgisse aqui naquela porta, a porta se abrisse e entrasse pessoas com metralhadoras dizendo, todos estão presos. Como você ia reagir? Você ia negar Jesus? Você ia permanecer firme na fé? Oh, Maria José, você está viajando. Isso não acontece aqui no Brasil. Amém. Que Deus nos livre por muitos e muitos anos. Mas não é isso que Apocalipse diz. A grande tribulação vai surgir. Isso não é sermão que dá ibope. Falar sobre a tribulação, falar sobre a vinda de Cristo, falar sobre perseguição, não dá ibope. Mas é amor de Deus por mim e por você, que essa palavra hoje está sendo dita. Amém? Nós devemos nos preparar em oração. Por que a Bíblia diz? Eles apagaram a força do fogo. Então nós estamos no lugar certo. Nós estamos na casa de Deus, mas não é só aqui que nós devemos orar. Com certeza esses jovens viam seus pais orando em casa, não só no templo, no lindo templo de Jerusalém que foi destruído, mas eles viram seus pais orando. O que é que o seu filho, sua filha tem visto você fazer? Eu costumava muito dizer para os meus alunos, você acha que quando a perseguição vier, quando os dias maus chegarem, porque a Bíblia nos diz que serão terríveis como não houve igual. Você acha que o seu filho, na hora que ele for,
vamos dizer, provado com um revólver na cabeça ou alguma outra arma, para ele negar a fé, você acha que ele vai lembrar da faculdade cara que você pagou? Você acha que ele vai lembrar disso naquela hora? Ele vai lembrar do carro importado que você deu para ele? Ou da roupa de marca? Dos sapatos de marca? Não, queridos. Isso não vai vir na hora, isso não vai funcionar. Mas ele vai lembrar do seu pai orando por ele, de joelho em oração por ele. Ele vai lembrar de você orando por ele, de você orando antes das refeições, de você fazendo o culto em sua casa, sentando-se com eles e lendo a palavra. Mas Maria José, eu não sou pastor. Mas a palavra tem que ser lida e estudada e ensinada. Ensina teu filho no caminho que ele deve andar, que quando crescer ele não vai se desviar dele. Deus vai te usar. Abra a Bíblia, leia para os seus filhos, cante um hino com ele, ore junto com eles. Isso vai te dar força, vai dar força para eles, para vencer qualquer tribulação, qualquer perseguição que venhamos a passar. Amados, é muito sério isso. Você está com o futuro em suas mãos. A escolha é sua. Você que vai escolher, está pronto ou não. Nós somos pentecostais. Nós cremos no arrebatamento da igreja. Assim cremos, assim vimos na palavra. Mas os nossos irmãos batistas, presbiterianos, eles não creem assim. Eles creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. Amados, você tem que se santificar, eu tenho que me santificar, nós temos que nos santificarmos, que estejamos certos, que eles estejam certos, nós temos que estar prontos para o arrebatamento da igreja, prontos para passarmos pela grande tribulação, como seja, eu e você temos que estar prontos para apagarmos a força do fogo, amém? Amados, como eu estava falando, eles não viram o socorro humano naquela hora. Eles não viram que Daniel estava ali por perto, porque ele não estava. A Bíblia não diz para nós que ele não estava, e muitos comentaristas bíblicos defendem que ele não estava ali presente. Então não conte com socorro humano. Conte com socorro divino. Amém? A Bíblia nos diz no livro de Juízes que aquela geração que passou pelo Mar Vermelho morreu no deserto. Mas outra geração se levantou, aqui entrou e conquistou a terra. Mas uma terceira geração se levantou e se esqueceu do Senhor. Como a nossa fé está? Nós estamos suficientemente firmados no Senhor para que a nossa segunda, terceira geração continue seguindo a Cristo? Mas isso é escolha pessoal deles. Mas a incumbência é sua. A incumbência é nossa de ensinarmos os nossos filhos. Quanto tempo nós passamos diante de... Não é errado se divertir. Não é errado ter entretenimento. Pois nós estamos neste corpo e precisamos disso. Mas no nosso entretenimento, Deus tem que estar presente. Amém? E quanto tempo a gente dá para o entretenimento e quanto tempo a gente dá para a palavra de Deus? Quanto tempo nós damos para nos distrairmos e quanto tempo nós cultuamos juntos em família? A última vez que eu fiz isso, nem lembro. Todos viram, todos nós aqui vivemos, por isso que nós estamos aqui, porque nós passamos por uma pandemia. E Deus teve misericórdia de nós. A nossa fé, por acaso, é maior do que aqueles que se foram? Não, de jeito nenhum.
Deus assim o quis, porque Ele tem o controle de tudo. Mas Ele nos deixou vivos, nos dando mais uma oportunidade, mais uma chance. E o que é que você e eu estamos fazendo com isso? Há 17 anos atrás, no mês de março, eu fiz 2 cirurgias. E na segunda eu morri, no dia 29 de março. E o Senhor Deus me ressuscitou usando o desfibrilador. O médico disse, isso é um procedimento normal. Não, não é. Porque se Deus não quisesse, eu não estaria aqui hoje. Então, temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Cada amanhecer é uma oportunidade para a sua vida, para a minha vida. Oportunidade de apagarmos a força do fogo com a nossa fé, com a nossa oração, com o nosso testemunho. Porque tem lugares que você não pode falar, mas o seu testemunho fala mais alto do que as suas palavras. Amados, o segundo ponto que nós vamos ver é que essa estátua, ela não foi feita da noite para o dia. Uma estátua, mais ou menos de 10, um prédio de 10 andares. Vocês acham que ela foi feita da noite para o dia? Eles foram dormir e acordaram aquela estátua enorme ali? Não, não foi. Eles viram. Com certeza eles ficaram sabendo, se nos olhos deles não viram mesmo, eles ficaram sabendo que Nabucodonosor estava construindo essa estátua. Inclusive, alguns comentaristas dizem porque justamente Daniel não estava por perto. Porque no capítulo 2, ele reconhece que o Deus de Daniel é o único Senhor que revela os segredos. Ela não foi construída da noite para o dia. Veja bem, a perseguição está aumentando no mundo. A estátua está sendo construída. E você tem observado? Eu tenho observado? A Bíblia nos diz que nós devemos vigiar e orar. Mas eu oro. Amém. Mas acompanhado com a oração está a vigilância. Devemos estar atentos ao que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo na tua casa. Você está atento ao que está acontecendo na tua casa? Você está atento que aquele teu filho já não vem para a igreja já tem um bom tempo? Que ele não abre a Bíblia para ler? Que só vive no celular? Você está atento a isso? Você está atento ao que está acontecendo na escola? Amados, pela misericórdia de Deus, eu sou professora também do ensino secular. E há 20 anos atrás, olha, vocês vão descobrir a minha idade, hein? Há 20 anos atrás, eu estava de contrato temporário, e eu passei por uma sala, e a professora estava vestindo os meninos de menina, e as meninas de menino. Aí eu cheguei para ela, fiz, oi, o que está acontecendo aqui? Não se preocupe, professora, faz parte do conteúdo. Que série é essa aqui mesmo? É 2ª série. Querida, eu também sou professora da 2ª série. E não tem isso no nosso conteúdo. Chamei a coordenação da escola e aquela professora foi devolvida para a regional de ensino porque ela era contrato temporário que nem eu. Amados, isso há 20 anos atrás. E o que é que está acontecendo na escola hoje? Você tem prestado atenção? Essa perseguição que está acontecendo, ideologia de gênero, não vem da noite para o dia. A estátua não foi feita da noite para o dia. Isso já vem acontecendo há muito tempo. Os professores sabem bem disso. A perseguição, preparar os filhos, as crianças, eu não vou dizer os seus, amém? As crianças do nosso Brasil, para uma ideologia que não condiz com a palavra, com pensamentos que não são de acordo com a palavra. Amados,
A estátua não foi feita da noite para o dia. A perseguição está acontecendo. Só você não está vendo? Amados, existe, acho que a maioria já ouviu falar, do Ministério Portas Abertas. Se você entrar no site deles ou no canal deles do YouTube, você vai chorar. Você vai orar pelos missionários, pelas igrejas que estão sendo perseguidas. Ah, mas infelizmente, é difícil dizer isso, mas é verdade. Infelizmente, nós só olhamos para o nosso umbigo, né? Nós olhamos só para as nossas dificuldades, só para as nossas privações, só para os nossos sonhos, só para os nossos desejos. Esquecemos de ver o outro, de ver a igreja do Senhor na face da terra, clamando por sua oração, pedindo a Deus pedindo a Deus que esteja alguém orando por ele, pedindo a Deus que você oferte na vida dele. É necessário que ofertemos para a igreja local, para o sustento da igreja local, mas também que nós possamos ofertar na vida dos missionários. Eles estão fazendo o que eu e você, nós não estamos fazendo. Amados, o tempo não para. Amados, o Jornal da Record, ele fez uma reportagem em cima do site, né, da Portas Abertas. E olha só o que ele disse: 360 milhões de cristãos sofreram algum tipo de perseguição no ano de 2020. Você ouviu bem esse número? 360 milhões. Sofreram algum tipo de perseguição só pelo fato de ser cristão, de professar a sua fé. Em 76 países, 4.542 foram presos, 5.621 foram mortos, simplesmente pelo fato de serem cristãos. O número de igrejas que foram atacadas ou destruídas passou de 2.110 igrejas. Você sabia disso? Não, porque nós temos esse prédio abençoado, nós estamos no conforto dessas cadeiras, nós temos ar-condicionado. Privilégio esse que poucos têm em casa, mas nós temos aqui na casa do Senhor. Mas a gente não pensa naqueles que tiveram suas vidas ceifadas, as famílias deles, os pais que enviaram missionários e não sabem notícia dos seus filhos que se dedicaram a missões. Mas nós estamos aqui, para a honra e glória do Senhor, nesse lindo templo, que eu, graças a Deus, tive o privilégio de ver construir, porque estou com o pastor Rubens há 22 anos. Amados, nós devemos apagar a força do fogo com oração, intercedendo por estas vidas que estão pagando um preço que você e eu não temos pagado. Então, o que a Bíblia nos diz a respeito disso? A Bíblia nos diz, no livro de 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 7, ora, está muito próximo o fim de todas as coisas. Portanto, tende bom senso, vigiai em oração. Está muito próximo o fim de todas as coisas. Mas Maria e José, já se passaram quase 2000 anos que Pedro escreveu isso. Amados, não veja por esse ângulo, não veja por essa perspectiva. Veja que já se passaram quase 2000 anos e está pertíssimo de se cumprir. Está próximo, está iminente.
Sabe qual foi a resposta que esses jovens deram para Nabucodonosor? Daniel capítulo 3, versículo 17 e 18. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Contudo, se Ele não nos livrar, fica sabendo que não cultuaremos a estátua que ergueste. Não cultuaremos a estátua que ergueste. Em algum momento a nossa fé vai ser provada, como a deles foram, iminência da nossa vida. O que nós vamos fazer quando chegar a nossa vez? Se nós já estivermos no céu, amém, glória a Deus. E se estivermos aqui? Mas você acha que o arrebatamento, como nós pentecostais cremos, antes de vir o arrebatamento, você acha que Deus não vai provar o seu povo? Ele vai provar sim, amados. Ele vai provar, porque a provação purifica a nossa alma. A provação nos santifica. Então nós devemos estar prontos, apegados ao Senhor. Vamos conjecturar um pouco. A Bíblia diz que eles foram amarrados e lançados naquela fornalha. Mas enquanto eles estavam sendo carregados para ser atirados, o que será que estava passando na mente deles? Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda no Salmo 66, verso 10, pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Amados, eu e você somos a prata, somos o ouro do Senhor. E só purificas a prata e o ouro através do fogo. Não tem outro jeito de purificar o ouro e a prata. Só através do fogo. Por isso, aqui diz, em 1 Pedro 4, versículo 13, diz o seguinte: contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Ainda no capítulo 4, no versículo 16, diz o seguinte: entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Então, amados, é honra, é privilégio sermos provados pelo Senhor. Sofremos perseguições por causa do Senhor. Jesus nos diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amados, o Senhor Jesus disse isso, que nós somos bem-aventurados se sofrermos perseguição por causa da justiça, por causa da justiça de Deus, por causa da sua palavra. Jesus estava lá na fornalha acesa, aquecida 7 vezes mais. O Senhor Jesus estava lá. A Bíblia diz em Daniel capítulo 3, versículo 25, há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º homem é parecido como um filho dos deuses. Esse 4º homem é Jesus. Ele permitiu que eles fossem provados. E Jesus disse para você e disse para mim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A intenção não é
causar medo, mas sim temor. Essa mensagem é de alerta para mim e para você. Vigiemos, porque os dias estão se cumprindo. O nosso Senhor está voltando. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor estará com você, estará comigo, estará conosco. Todos os dias da nossa vida, todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.